Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um direito que muitas vezes gera um pouco de dúvida. Quando você tem um imóvel e você mora nele, ou seus filhos moram nele, ele pode ser penhorado por dívida? É isso que a gente vai saber hoje. Vem comigo. Dentro do direito constitucional, nós temos os direitos fundamentais. No direito fundamental, o direito à moradia é um instituto protegido constitucionalmente. Então, o que seria? Seria o direito à moradia, à proteção familiar, à dignidade da pessoa humana. E isso faz com que o cidadão, a pessoa que tenha aquele imóvel, seja amparada pela lei. Porém, existem algumas observações. Existe uma lei que é uma lei específica, que é a Lei 8.009 de 1990, que ela veio para trazer algumas hipóteses, ou seja, algumas possibilidades que o credor tem de poder absorver aquele imóvel para o pagamento da dívida. Vamos saber? Em regra, o que diz essa lei? A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se. Então existe essa possibilidade de exceção quando, por exemplo, a pessoa é titular de um crédito, ou seja, uma instituição bancária, na qual você fez um financiamento. Nesse caso, é possível sim que ela entre com uma ação, para que ela consiga pleitear o recebimento de alguma dívida que você tenha feito com relação a esse financiamento. Existe a outra possibilidade, que seria um caso de pensão alimentícia. Se você é um credor de pensão alimentícia e a dívida não tem a ver com vocês dois, no caso da união estável ou no casamento, você sim pode entrar pleiteando aquele débito, aquela dívida, com relação àquela pessoa que deve. Para a cobrança de impostos, no caso, para execuções fiscais, no caso de relacionadas àquele imóvel. Ou seja, se você deve IPTU, se você deve condomínio, pode sim ser penhorado o seu bem, mesmo sendo um bem de família, no caso que tenha a ver com o imóvel que você reside e que tenha esse débito. A questão da hipoteca, quando você oferece como garantia real, e tem também a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Esse caso, ele é bem específico e teve um entendimento do STJ sobre isso. Vamos ver? Então, essa exceção, ela tem a ver com a manifestação da vontade. Quando o fiador vai de livre e espontânea vontade junto com o inquilino e faz a assinatura do contrato, dispondo o próprio imóvel, mesmo que seja único, tá? E se ele dispor desse imóvel, no caso do não pagamento e acabar o inquilino sendo devedor, pode sim ser executado esse imóvel, ou seja, a pessoa ela vai acabar perdendo o imóvel por dívidas que não são dela. Por quê? Porque de livre e espontânea vontade ela assinou um termo dispondo desse direito. Outros casos que seriam impenhoráveis os imóveis, que as pessoas têm um pouco de dúvida. Por exemplo, se a pessoa mora sozinho, se é viúvo, se é separado, também é impenhorável o imóvel da pessoa, porque a entidade familiar, ela foi entendido pelo STF que a entidade familiar, ela tem a ver com a parte social e não com a entidade relacionada à coletividade. Uma outra situação decorre quando as pessoas se divorciam. Existe um titular, que seria o dono de dois imóveis, porém, como a família deles se separou, existe a divisão, a pluralidade desta família. No caso, também seria impenhorável, tanto o imóvel que reside a pessoa, quanto o imóvel que também reside o ex-cônjuge. Nesse caso, a pluralidade familiar foi ampliada, então a impenhorabilidade recai sobre os dois bens. E um outro exemplo que eu venho dar hoje para vocês é relacionado a um bem locado. Se você aluga um imóvel e o seu valor ele é revertido para a família, para a subsistência da sua família, esse bem também não pode ser penhorado. Não é a questão da proteção do devedor, é a questão da proteção da família, do direito à dignidade familiar e também a questão social da proteção e o direito à moradia. Se você gostou do conteúdo, me siga nas redes sociais e até a próxima. Obrigada!